Alô, amigos e amigas, boa tarde para todo mundo. Estamos começando mais um programa Pedro Paulo na TV. Hoje o nosso convidado é Roberto Carneiro, servidor da Fundarp. Nós vamos falar sobre a preservação do patrimônio histórico edificado de Pernambuco. Ele estava me dizendo aqui, antes do programa conversar, que viu o programa da gente de ontem com o superintendente do Shopping Paulista Northway. Né? E aquela casa e aquela chaminé que tem lá, a casa na frente, onde é um restaurante que eu disse que gostava de ir lá, né? E a chaminé é fruto de uma ação do setor de vocês, não é isso? Exatamente. Como é que foi essa história? Conta pra gente. No momento da elaboração... Boa tarde. Prazer em tê-lo aqui no programa, viu? Boa tarde aos telespectadores da TV Nova e do programa Pedro Paulo na TV. Né? Me sinto envaidecido em poder transmitir para vocês um pouco do que é a preservação do patrimônio edificado no estado de Pernambuco. Uhum. Conta como é que foi essa ação lá do Shopping Northway. Com relação à implantação do Shopping Northway na cidade do Paulista, na ocasião da elaboração do projeto, foi necessário a intervenção da Fundarp no sentido de que aquela área toda estava em processo de tombamento, hoje está tombada em definitivo, mas estava em processo de tombamento e foi necessário fazer adequações, né, do projeto em função da preservação, principalmente da chaminé, né, que é a cidade das chaminés, né, da chaminé, e de uma edificação que servia quando a fábrica existiu, ela servia como o centro administrativo de todo aquele complexo industrial ali em Paulista. Então, foi necessário rever o projeto, né? E aí a gente conseguiu manter aquela casa, aquela edificação, juntamente com as chaminés, por conta justamente desse processo, ou desse procedimento legal através do registro do tombamento. Foi a própria população que teve que mover uma ação e pediu apoio da Fundarp? É interessante, a cidade de Paulista, existe uma sociedade que trabalha a questão da preservação. Então, no primeiro momento, no início da implantação do shopping, existiu uma mobilização da sociedade, porque a construtora, naquele momento, eles estavam trabalhando no sentido de estabilizar, de estruturar melhor aquela chaminé, que ela apresentava risco, principalmente no topo. E aí veio um técnico de Belo Horizonte e naquele momento ele precisou remover alguns materiais construtivos que estavam deteriorados. E aí, claro, né, a população achou que estariam demolindo a chaminé. Então acionou, inclusive a polícia, Ministério Público, naquele momento foi uma movimentação da sociedade, que a partir daí a Fundarp foi acionada e lá a gente começou a conversar com a sociedade dizendo que na verdade se tratava de uma reestruturação em função da permanência e da integridade física, não só da chaminé, mas também das pessoas que por ali iam circular por ocasião da implantação do shopping. Como é que a gente pode entender um pouquinho melhor o que é o patrimônio histórico edificado? Olha, na verdade, todo e qualquer exemplar, vamos dizer, relativo à trajetória histórica, né, a trajetória, vamos dizer assim, relativa a essa trajetória histórica, então pode se caracterizar como um bem de reconhecimento histórico. Uhum. Existe um tempo de edificação desse patrimônio, um valor histórico. Como é que nós podemos entender, por exemplo, que uma determinada casa que foi construída há 50 anos atrás, ela teve um valor histórico e que não pode mexer nela? Olha, toda edificação tem o seu valor. Né? Se é histórico ou não, depende da notoriedade que aquele patrimônio que está lá construído teve, né? Exato, é interessante isso, porque quando a gente observa a questão do patrimônio histórico edificado no estado de Pernambuco, no Brasil, enfim, em qualquer outro estado. Então, o patrimônio histórico edificado, que muitas vezes é mal compreendido ou com relação a monumentos
igrejas, vamos dizer, casarios de arquitetura exuberante. Na verdade, até mesmo uma casa rural, ela pode ter essas características de um patrimônio histórico edificado, mesmo sendo uma casa, como eu falei, uma casa rural. Então, necessariamente, ela não tem necessário que tenha a imponência de uma igreja ou de um palácio, enfim, a construção edificada, ou seja, o patrimônio edificado, ele pode ser uma igreja de relevância, de estilo barroco, renascentista, enfim, de vários estilos, como também pode ser uma casa rural, como, a exemplo, a casa do Cardeal Arco Verde, que é tombada já desde 1986, se não me falha a memória no momento, mas que ela foi tombada em função de uma vida que teve ali, ou seja, do Cardeal Arco Verde, que morou e teve sua infância naquela casa. É uma casa simples, né, de 2 águas, e fica na área rural do município, entre o município de Pedra e o município de Arco Verde. Então, para você ver, a relevância não se dá em função da imponência do edifício, mas em função da trajetória histórica. O que é que ele agregou? O que é que esse bem agregou ao longo do tempo? E aí vem a questão também do bem material agregado com bem imaterial, que é a vivência de ícones da nossa cultura. Qual a diferença entre o patrimônio histórico edificado com patrimônio histórico da humanidade, como é o caso de Olinda, de Ouro Preto, de Petrópolis e outros que existem por aí? Veja só, ele passa porque existem níveis, vamos dizer, de preservação ou níveis de visão desse patrimônio. Um bem, ele pode ter representatividade para um município. Então, ele tem relevância para a história daquele município. Então, se busca a preservação através do tombamento em nível municipal. No caso de um bem de relevância, que tem a relevância para a história de Pernambuco, como, por exemplo, vamos dizer, o Monte das Tabocas, né? Ela tem uma relevância por um episódio que aconteceu e que ele é tombado, então tem uma relevância para a história de Pernambuco. Outros bens, exemplo, né? A Casario igreja da Rua da Aurora, aquilo ali deveria ser preservado. Tá, a gente tem tanta coisa nova por ali. Exatamente. Mas só para concluir essa trajetória Perfeito. do que eu estava dizendo com relação aos níveis, né, de preservação, e quando você perguntou sobre o patrimônio da humanidade, né, é a questão dessa visão. Então, ele tem relevância para o município, para a história do município, para a história do Estado, para a história do Brasil e para a história do mundo. No caso de Olinda, como patrimônio da humanidade, ele passou a ter uma representatividade para a história do mundo. Então, ele saiu do eixo municipal, estadual, federal, né, Brasil. Então, ele passou a ter essa relevância. E por isso que se trabalha nessa questão do patrimônio mundial, que geralmente é analisado pela Unesco, né, mas que dá essas atribuições e esse valor e essa relevância para que de fato venha ter esse reconhecimento. Só enfatizando um pouco, agora mesmo a gente teve, no momento eu não estava aqui, estava numa cidade também, que é patrimônio da humanidade, que é a cidade de São Luís, mas aconteceu aqui o Seminário Internacional de Fortificações. Então, com representações de vários países, e na ocasião foi trabalhado a questão da relevância dos fortes Orange, né, o forte do Brum e o forte de Tamandaré, que é o Forte Santo Inácio de Loyola de Tamandaré, que está sendo entregue no próximo mês à população, e a gente pode depois falar um pouco disso. Mas, enfim, então houve esse seminário no sentido de trabalhar a gestão desses bens. E como eu havia falado no programa que eu assisti anteriormente, que é a questão da sustentabilidade. Então, essa visão está sendo trabalhado a questão
dessas três fortificações no estado de Pernambuco, são 16 no eixo Brasil, em todo o Brasil, mas em Pernambuco são 3, e que está trabalhando para esse reconhecimento a nível mundial. Então, isso voltado à preservação, que traz com isso divisas e, posteriormente, pode trazer, além de divisas, trazer recursos para que, de fato, a gente possa preservar. Bom, já que falou em recursos, vou falar mais sobre isso também, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Porque quando a gente tem, principalmente quem mora num imóvel como esse, é de preservação rigorosa da humanidade, do patrimônio histórico, e agora? Como é que eu faço para consertar o banheiro da minha casa? O telhado está caindo, a pintura da fachada, né? Tudo é mais complicado. Como é que faz? Né? A gente vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. Sai daí não.